E quando a gente começa a olhar para algumas pessoas que começam a se dedicar à performance religiosa, mas não necessariamente entendem a importância do relacionamento, no final, elas acabam saindo arrogantes. E Deus me disse, o que você conseguiu depois de 21 dias é se orgulhar de você mesmo e não expressar a importância que eu tenho. Então aquilo foi um choque, foi um confronto, porque eu comecei a perceber na Bíblia isso em Apocalipse 2, a partir dos versículos 2 até o 5, numa carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz assim, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. E ele vai exaltando a performance da igreja de Éfeso. O Senhor diz, você suportou provas pelo meu nome e não desanimou. Colocou à prova gente que está dizendo se alguma coisa da minha parte não é, e os consideraram, né, mentirosos. Então Deus está falando de uma igreja que ela tinha produtividade, que ela tinha resiliência, que ela tinha controle de qualidade. A performance da igreja de Éfeso é altíssima. Quer você avalie pelo relato do livro de Atos, do livro de Efésios, do Apocalipse ou da história. Mas o Senhor disse, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está dizendo performance estratosférica. Paixão, está lá no chão, está lá no chinelo. E a partir desse momento eu comecei a entender um desenho. Quando Jesus em João 4, 23 diz que o Pai procura adoradores, ele nunca disse que o Pai procura adoração. Porque o que Deus está procurando não é o seu culto, é você. O que Ele quer não é a performance do que você pode oferecer, é o seu coração. Dá para entender a diferença? Eu lembro que naquele dia, depois de me ensinar a primeira lição da diferença de performance e paixão, Deus me fez avaliar como eu nunca tinha feito a razão da nossa existência. Eu lembro de uma indagação que surgiu, brotou no meu coração. Qual a razão da sua existência? Eu comecei a tentar pensar no que eu já entendia do plano personalizado de Deus para mim, do que Ele me chamou a fazer. E o Espírito Santo falou, não, se coloque na condição de um humano, nivelado com todos os outros, e pense no plano por atacado. Qual a razão pela qual o ser humano foi criado? E naquela hora eu ficava tentando pensar em algum versículo bíblico que definisse isso e nada me vinha à mente. Eu lembro que no meu coração de novo, aquela voz suave do Espírito Santo me disse, abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, versos 26 e 27. Eu lembrava que Atos 17 era a pregação de Paulo em Atenas. E quando Paulo prega em Atenas, você precisa entender que ele estava falando, né, para a nata intelectual dos seus dias. Desde os dias do Império Grego e mesmo depois do Império Romano, né, a cultura grega, o helenismo havia se espalhado, a filosofia, a capacidade de questionamento dos gregos havia prevalecido no mundo, mas Atenas era o maior palco da filosofia do mundo daqueles dias. Talvez nenhum outro lugar da Terra teve tanta gente por metro quadrado fazendo os questionamentos. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? É para esse povo sedento de resposta que Paulo pregando, ele diz assim nos versos 26 e 27 Atos, de um só homem, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele está apresentando no sermão Deus como Criador. E no 27 ele começa com a frase que dá o indicativo de propósito, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. E de repente isso aqui ficou tão claro para mim. Deus nos criou para que nós o buscássemos. Mesmo sabendo da nossa limitação, porque o texto diz, ainda que porventura tateando possa achar. Quem que busca tateando? Quem está desprovido ou limitado de visão. Eu lembro que alguns anos atrás, quando meus filhos tinham entrado já na fase, a menor estava na pré-adolescência, o maior já na adolescência, nós estávamos visitando, né, um grupo de amigos, na verdade, tínhamos nos reunidos numa casa e de repente deu um blackout. Eu não sei se foi no bairro ou na cidade, mas apagou tudo. Alguém já levantou no hábito antigo para ir procurar tateando nas gavetas a tal da vela e da caixa de fósforo. Enquanto a pessoa ia no piloto automático reproduzindo o comportamento de anos, nossos filhos tiraram os celulares do bolso e simplesmente acenderam as lanternas. E a gente ficou sentindo assim, né, um bando de gente estúpida naquele momento. Porque nós nem pensamos nisso, era o hábito. Eu não sei você, mas lá em casa a gente já tinha um código de onde deixar a velha caixa de fósforo para quando precisasse. Porque normalmente você está no escuro e não tem outra forma de procurar a não ser tateando. E quando a Bíblia está dizendo, ainda que tateando, né,
nós o buscássemos, a Bíblia está dizendo que Deus, reconhecendo a nossa cegueira espiritual, a nossa limitação, Ele esperava que a gente buscasse ainda que de forma limitada. Onde está Deus? Cadê você? Mas a Bíblia diz que Ele não está longe, porque Ele não quer dificultar as coisas. Ele quer ser achado.